Braga Neto é um general de 4 estrelas. A regra militar determina que, mesmo preso, ele não fique atrás das grades dentro do quartel. Braga Neto está num quarto com armários, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. As refeições são feitas no Rancho, o restaurante dos oficiais de alta patente. Ele foi indiciado, está sendo acusado de associação criminosa, 3 a 8 anos de prisão e multa. Essa pena tem um aumento de 1/6 a 2/3 por ter concurso de funcionário público, até mais 5 anos e 4 meses de prisão. Para mostrar para vocês como a gente chegou a essa conta aqui, tá? Obstrução de justiça, 3 a 8 anos de prisão e multa. Abolição do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão. E tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o poder constituído, 4 a 12 anos de prisão. Então, uma pena máxima de 41 anos e 4 meses de prisão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de dezembro de 2024. São 8 horas da manhã. O general será ouvido pela Polícia Federal semana que vem. Investigadores perguntarão se está disposto a colaborar para evitar pena de prisão de 41 anos. Após ser preso pela Polícia Federal no sábado, dia 14 de dezembro, o general Braga Neto está sob custódia do Exército no comando da 1ª Divisão de Exército na cidade do Rio de Janeiro. A instância militar é subordinada ao Comando Militar do Leste, que foi comandado pelo general entre 2016 e 2019. As delícias da prisão de Braga Neto não são bem assim. Autoridades apostam na delação dele porque seria insanidade não delatar e de insano ele não tem nada. Isolado, Braga Neto está no ponto certo para delatar. Ele tem um quarto com cadeado nas portas e nas janelas e o ar-condicionado se deve ao fato de que essas janelas ficam fechadas e ele tem 67 anos, poderia passar mal no calor do Rio e morto ele não serve a ninguém. Braga Neto não é o único candidato forte a delatar. O coronel Flávio Peregrino, que é considerado o Mauro Cid de Braga Neto, e o general Heleno são delatores em potencial com uma quantidade gigantesca de informações que inclusive podem abrir outras investigações. Apesar de amigos do Braga Neto dizerem que ele vai ficar o resto da vida na cadeia para ser fiel a Bolsonaro, eles dizem que há sim possibilidade de delação. Com o Mauro Cid foi a mesma coisa. Diziam que ele jamais delataria porque ele era muito amigo do Bolsonaro, mas minha amiga, meu amigo, é a natureza humana. Se você tiver um pedaço de pão numa ilha deserta e tiver 2 pessoas, elas vão disputar esse pedaço de pão. O Braga Neto é a bala de prata contra Bolsonaro. Ele torna o ex-presidente um passageiro da agonia, segundo os militares, pois a delação dele seria o que falta para provar de vez a culpa do ex-presidente, que não retribui a lealdade de ninguém. Braga Neto não tem escapatória. Se tramou o golpe, tramou com Bolsonaro, pois estava com ele em 99% do tempo do planejamento golpista. E se falar, já era. Por isso o Valdemar está calado. Sabe que a delação é seu único caminho e ele tem muito medo de contrariar o Braga Neto, que é inclusive filiado ao PL, ele foi filiado para poder disputar a eleição com o Bolsonaro, e o Valdemar é outra bomba ambulante por aí. Por tudo isso, semana que vem o Braga Neto vai depor a Polícia Federal quando lhe será oferecido um acordo de delação premiada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania e não estiver inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe, porque o noticiário do golpe é aqui e nós vamos acompanhar esse processo tão importante para a democracia brasileira pelos próximos meses, até que o ex-presidente esteja trancado e a extrema-direita esteja anulada. Eu venho vaticinando aqui
minha amiga, meu amigo, que o Bolsonaro sendo trancafiado, o bolsonarismo vai morrer junto com ele. As pesquisas que mostram o Lula e o Haddad disparando numa disputa com o Bolsonaro, Tarcísio e qualquer outro em 2026, já é sinal que está começando o processo que vai livrar este país da extrema-direita. Então vamos entender. Deputado do PT, o Lindenberg Farias, quer que o Exército esclareça as condições da prisão de Braga Neto por uma razão muito simples. Não é? Ele está trancado numa instituição que ele já comandou, em um quartel que sempre foi subordinado a ele, lá no Rio de Janeiro. Ele está sendo mantido no Rio, apesar de que os crimes foram em Brasília, porque a família dele está perto, é uma regalia, mas, na verdade, tudo isso não muda o fato de que haverá, se vazar de qualquer maneira, que ele teve qualquer regalia, que deixaram ele conversar com outras pessoas, qualquer coisa nesse sentido, vai ter mais prisões e aí o Braga Neto vai ser trancafiado, muito provavelmente em alguma superintendência da Polícia Federal, muito provavelmente em Brasília. Então o Braga Neto ele já está vendo as consequências de ignorar a lei e de achar que pode burlar a lei, que é esperto o suficiente. É por isso que ele está na cadeia, porque ele tentou interferir nas investigações, fazendo pouco da Polícia Federal. E a Polícia Federal tem, sim, meios de cuidar que o Braga Neto não use a cadeia para nesse local que ele já comandou para continuar conspirando. Certamente há gente da Polícia Federal de olho ali. É bobagem achar que a prisão do Braga Neto é uma delícia. Veja, o fato é o seguinte: isolado, o Braga Neto tem quarto com cadeado e come 4 refeições por dia. O ex-ministro, o Comando Militar do Leste informou que o ex-ministro se encontra isolado, com direito a banho de sol, e está em alojamento destinado a oficiais do Estado-Maior, com banheiro privativo, conforme preconiza o Estatuto dos Militares. Braga Neto recebe 4 refeições por dia, a comida é a mesma oferecida no rancho, que é o refeitório dos militares que ali estão. Inicialmente, Braga Neto deveria ficar detido no Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, porém acabou sendo levado para a 1ª Divisão de Exército, também no Rio de Janeiro. O general está em um quarto adaptado para ser uma cela, mas sem grades na janela. Há apenas uma tela e cadeados para garantir segurança no local. Segurança é ele não sair. Há também uma televisão, banheiro privativo e um aparelho de ar-condicionado. Fontes do quartel rechaçaram que o uso do ar-condicionado seja mordomia ou luxo. Argumentam que a temperatura no Rio de Janeiro é muito alta, que o ambiente é confinado e as janelas ficam fechadas o tempo todo. Além disso, dizem que o general tem 67 anos e que na tutela sobre o preso, o Estado, que no caso é o Exército, tem que zelar por sua integridade, até porque ele é um arquivo vivo. As visitas, por enquanto, dizem os militares, estão restritas ao advogado do general. Procurado pela coluna, o advogado Luiz Henrique César Prata diz que ainda não esteve com o cliente no local. Ou seja, as visitas são restritas, tem gente de olho, ninguém acha que vão prender o Braga Neto para ele ficar num lugar onde ele pode continuar conspirando. Essas teorias de que ele vai estar lá no quartel conspirando, faz parte daquela coisa que hoje está muito comum, de achar que a Polícia Federal é idiota, o Lula é idiota, todo mundo é idiota. Mas não é assim. Se a Polícia Federal conseguiu descobrir tudo isso do Braga Neto, fez esse trabalho incrível, evidentemente que não vai jogar tudo fora, prendendo o Braga Neto no lugar onde ele pode conspirar. O fato, minha amiga, meu amigo, é que você tem mais fontes de delação aí que podem, inclusive, se contrapor ao Braga Neto e causar problemas. O grande manancial de informações e poder para
desvendar toda essa trama é da Polícia Federal. Você veja, o braço direito do Braga Neto, ele fazia ponto entre os investigados, ele está preso, mas não foi indiciado, e é outro que não ganhou nada com isso e está vendo aí a sua vida desmoronar. Ele pode ser indiciado a qualquer momento. Mas a grande bomba mesmo é o general Heleno. Mais um 4 estrelas ligado à trama golpista. Como ele é bem idoso e ele é uma figura muito respeitada dentro do Exército, a prisão dele só vai ser possível. Veja, as pessoas precisam entender o que é prisão preventiva. A gente vê todo mundo pedindo prisão preventiva, mas a prisão preventiva, a Constituição brasileira, no artigo 5º, não permite que ninguém seja preso antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, antes de o sujeito não poder mais recorrer a instância nenhuma. Até lá ele tem presunção de inocência. Isso é a lei, não é questão que eu gosto ou você gosta. Ah, mas o Lula foi preso antes. Mas o STF, na época, mudou a jurisprudência, porque o STF pode fazer isso. Foi no âmbito, sim, de um plano para prender o Lula. Mudaram a Constituição para prender o Lula e colocar na prisão em segunda instância. Isso foi revogado. Então você não pode mais prender ninguém em segunda instância. Não pode, a lei não permite. Só se houver uma prova material de que a pessoa, como Braga Neto, tentou interferir nas investigações. Mas o general Heleno está aí, ele está recluso, ele não se mete em nada, porque se ele se meter em alguma coisa, aí ele vai ser preso, e aí um homem dessa idade é difícil acreditar que ele vai decidir morrer na cadeia para preservar o Bolsonaro. E se ele estiver à beira da condenação, ele descobrir que mesmo não tendo prisão preventiva vai ser condenado, vai acabar delatando. É muito difícil de não haver delação, gente. Com o Mauro Cid foi a mesma coisa. E o Mauro Cid era quase como um filho para o Bolsonaro, né? Bom, a delação de Braga Neto é bastante improvável, mas não é impossível, dizem as pessoas, como você já viu. E um dos motivos para não delatar é que ele não quer ser visto como general. Mas aqui as mesmas pessoas dizem que ele vai perder os direitos políticos e vai ficar muito tempo preso. E aí esses familiares e amigos dizem que há sim uma possibilidade. Qual é a possibilidade? É um homem de 67 anos saber que vai ficar o resto da vida na cadeia. Na verdade, o Bolsonaro ele é considerado já um passageiro da agonia. E tudo isso por conta do Braga Neto, porque se tem alguém que sabe o que aconteceu, é o Braga Neto. Você já vai entender por quê. A lealdade do general Braga Neto a Bolsonaro não é retribuída, uma vez que a política como dizia o Magalhães Pinto, que a política é uma nuvem, não é? O ex-governador de Minas Gerais dizia que a política é como uma nuvem que muda de forma a cada vez que você olha. E isso não era força de expressão. O Bolsonaro andou, inclusive o advogado do Bolsonaro, ele andou flertando com a traição dos generais, dizendo que eles sim seriam beneficiados pelo plano golpista. Ou seja, é uma temeridade. O Braga Neto, porém, dificilmente vai conseguir vender a ideia de que ele não conspirou junto com o Bolsonaro. Imagina que dos 60 últimos dias do governo, depois de outubro, novembro e dezembro, depois o Bolsonaro fugiu, em 44 desses 60 dias, eles estiveram juntos, né? Braga Neto sabe de tudo e a única chance dele de não morrer na cadeia é delatar. E se Braga Neto falar? E se Braga Neto delatar? A colunista do UOL, Raquel Landim, disse que o inquérito que investiga a tentativa do golpe ocorrida no fim do governo Bolsonaro ainda não foi concluído pela Polícia Federal e que a prisão de Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil,
leva pessoas a questionarem o que pode acontecer daqui para frente. O fato é, e se Braga Neto falar, e se ele fizer uma delação premiada? Muita gente pode dizer assim, não, ele não vai fazer, ele vai fazer de jeito nenhum. Mas muita gente dizia que Mauro Cid também não faria uma delação premiada de jeito nenhum, e fez. Então, tem pontos que a PF está buscando elucidar. Portanto, esse inquérito não está concluído. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e agora vai fazer uso desse indiciamento e das prisões. O Braga Neto preso é uma bomba atômica. O canal se falava muito do Cid quando ele foi preso, que ele não faria delação porque é militar, se fizesse delação seria considerado um traidor, e todo mundo viu o que aconteceu. A polícia concluiu as investigações com relação ao Braga Neto e apresentou as conclusões do inquérito. Então, uma delação do Braga Neto não pode ser descartada. E a PF investiga 2 linhas de frente sobre a tentativa do golpe. A primeira foca na participação de militares extremistas, apoiadores e financiadores dos ataques aos prédios dos 3 poderes, e a segunda linha de apuração mira políticos e aliados de Bolsonaro. Até o momento, os trabalhos resultaram na prisão de ex-assessores do presidente, além de integrantes das Forças Armadas. O que acontece aqui, minha amiga, meu amigo, é que o Valdemar, que é o sujeito mais esperto em todo esse processo, ele decidiu se calar após a prisão de Braga Neto por uma razão muito simples. O silêncio para ele vale ouro. O general preso é filiado ao partido do Valdemar, né? E a prisão do Braga Neto gerou um clima de temor e cautela no Partido Liberal, o PL. Tanto que o presidente, o Valdemar Costa Neto, tem recusado entrevistas com uma resposta pronta. Comunico aos amigos da imprensa que, por orientação jurídica, temporariamente não darei entrevistas. Está aqui o Valdemar Costa Neto dizendo que vai ficar caladinho. Com a proximidade do recesso parlamentar, deputados têm dito que vão focar nas pautas do Congresso e não veem motivos para falar sobre a prisão do general. Os parlamentares do PL. Depois das eleições, o Braga Neto ocupou o cargo de secretário de Relações com institucionais do PL e depois foi demitido após a Operação Tempo Veritatis. No fim de semana, antes do silêncio imperar, algumas pessoas chegaram a se manifestar, como o general Hamilton Mourão. O Braga Neto, dizendo que o Braga Neto não representa risco nenhum à democracia. Você viu aqui. Outros bolsonaristas falaram. Mas o fato é que Bolsonaro está cada vez mais sozinho e ele virou uma figura radioativa. E o Braga Neto vai receber uma proposta na semana que vem. Como o ano está terminando, é semana que vem ou em janeiro. Como está se dizendo que ele prestará depoimento nos próximos dias, então é na semana que vem. A Polícia Federal quer saber mais detalhes da tentativa de golpe e se o general tentou interferir nas investigações. Ou seja, quer saber se ele vai querer delatar ou vai ficar nessa. Vai oferecer a delação, ele pode recusar. O que vai acontecer com o Braga Neto, minha amiga, meu amigo, é o que acontece com todos eles. Braga Neto tem 67 anos e o caso dele é muito sério. Talvez seja o principal alvo contra quem existem as maiores provas. Ele participou de tudo, ele organizou tudo, ele arrecadou dinheiro, ele comandava tudo. Ou seja, a prisão dele, como você viu, tem uma pena que estimada supera até a do Bolsonaro, que tem gente prevendo para o Bolsonaro 29 anos. Não é? E ele pode empurrar esses 29 anos, esses 41 anos de prisão para o Bolsonaro, simplesmente delatando, porque a vida na prisão é muito dura, muita angústia, a pessoa perde a vontade de viver. Se esse sujeito for preso aos 67 anos e tiver que passar aí 6, 7 anos na cadeia, ele vai morrer, ele tem 67 anos, vai morrer na cadeia, né? Então, na verdade, se ele pegar 41 anos, é 1/6 da pena, não é? Que ele pode sair da prisão por bom comportamento. Então,
Na verdade, 6 vezes 7, 42, é isso aí, ele ficaria uns 7 anos preso. 7 anos preso é muito tempo, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.